Os espíritos estão ao nosso derredor? Confira o quadro de entrevista que começa agora e saiba a resposta. Olá! Começa agora o nosso quadro de entrevistas, o bate-papo do programa A Vida em Foco. E hoje o nosso entrevistado é novamente Daniel Dallagnol. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Marcelo. Então a proposta de hoje é: os espíritos estão em nosso derredor? É tentar responder essa pergunta. Pois é. Mas para a gente poder pensar sobre isso, vamos começar definindo, afinal de contas, o que são ou quem são os espíritos, Daniel? O que define a doutrina espírita que são os seres inteligentes da criação. Quem são? Daí são as personas, digamos assim. Na verdade, os espíritos nada mais são do que as criaturas que viveram na Terra, né? Ou seja, são aquelas criaturas que já retornaram à pátria espiritual, que podem ser nossos pais, nossos avós, elementos da nossa parentela, os amigos, enfim. Os espíritos nada mais são do que as pessoas sem o corpo físico. Okay. Né? E esses espíritos ficam próximos de nós? Geralmente sim, Marcelo, porque eles têm interesses comuns aos interesses que nós temos. E nesses espíritos estão incluídos também aqueles que são os nossos cuidadores, os nossos benfeitores, né? Aqueles que se interessam pelas nossas existências de maneira geral. E há aqueles outros também que, por não terem o que fazer, né, gravitam em torno das nossas atividades. É verdade que esses, em geral, Marcelo, como você sabe, são aqueles espíritos descomprometidos com as nossas causas de maneira geral, né? Ou aqueles que não estão preocupados com a sua própria existência de ordem espiritual, né? Então, gravitam em torno de nós ou de outras residências, no caso, ou de outros locais que lhes são de interesse, né? Porque os espíritos estão intermediando conosco, estão no nosso meio, né? Interagindo conosco. E o que fazem esses espíritos? Então, eles têm função como a gente? Eles pensam, agem? Como é que se dá essa atuação? Perfeito. Eles nos ajudam, aqueles que estão interessados em nos ajudar, né? Aqueles que têm por atribuição espiritual, né? Ou às vezes até missão, impulsionar a nossa própria existência, esses nos ajudam, têm interesse nas nossas causas, né? Muitos deles são interessados na nossa própria segurança, né? No caso dos nossos filhos menores ou da companheira, do companheiro, dos pais, dos adultos, das crianças, dos jovens, eles têm esta atribuição de empregar as suas possibilidades no campo da segurança, porque muitas, e todos nós já experimentamos isso, muitas vezes nós somos livrados de problemas, né, por conta da ação desses espíritos, né, por uma intuição ou por qualquer razão, eles são os que atuam no campo da nossa segurança. Há outros, Marcelo, que naturalmente, em função da sua condição de ordem espiritual, de ordem moral, porque a vida espiritual é regida por questão de ordem moral, né? E os espíritos se ocupam em função das suas possibilidades morais, né? Há aqueles outros, como já dissemos, que estão interessados em nos prejudicar, né? Eles empregam as suas forças para nos prejudicar, por qualquer razão, por adversidade, por não gostarem de nós, por qualquer coisa ocorrida no passado, ou por uma desafetividade com alguém que compõe o ninho doméstico ou o ambiente de trabalho. Então, a interação é das mais diversas ordens de interesse, né? Porque é assim que se movem os espíritos de maneira geral, em função dos interesses e das suas propostas existenciais.
Então eles estão próximos a nós justamente para interagirem conosco. Exatamente. E como se dá o nosso relacionamento com os espíritos? Veja, a doutrina espírita, ela, dentro da excelência dos seus princípios, ela nos coloca também no centro dessas relações. Ou seja, nós não deixamos de ser espíritos, porque às vezes há um conceito que não é correto, sob o ponto de vista doutrinário espírita, de que nós vamos nos tornar espíritos a partir da nossa desencarnação, da nossa morte, né? Nós respeitamos todos os pensamentos teológicos, né, filosóficos, mas a doutrina espírita ela nos remete a uma questão que é de extrema responsabilidade, digamos. Ela nos diz que nós somos espíritos sempre antes da reencarnação, né, da vestimenta, de vestir esse corpo físico. Nós somos espíritos durante e seremos depois da nossa desencarnação. Não muda a nossa natureza? Absolutamente. Então, esse processo relacional, ele é do espírito encarnado para o desencarnado, na mesma relação que é do espírito desencarnado para com o encarnado, porque nós estamos tratando de dois espíritos, ou de um conjunto maior de espíritos. O corpo físico não é ele que determina a relação, né? Então, esse processo é um processo comum aos espíritos de maneira geral, né? Então, essa interação que a gente naturalmente está submetido não tem nada a ver com a índole do espírito que esteja do lado de lá querendo nos influenciar. Sim e não. Nesse aspecto, é bom nós nos determos um pouquinho. Veja, na medida em que um espírito tenha uma índole perversa e que queira atuar sobre nós, é natural que a sua ação será exatamente no sentido de nos prejudicar. Contudo, nós é que vamos dar abrigo ao sentimento dele ou aquilo que ele deseja fazer em relação a nós. Nós temos um arbítrio, né, que determinamos como nós devemos proceder ou queremos proceder, tanto quanto os bons espíritos desejam nos influenciar positivamente, nós também vamos decidir se aceitamos a influência positiva dos bons ou não aceitamos. Então, efetivamente, há um processo de troca. Contudo, tanto nós quanto os espíritos desencarnados que estão ao nosso derredor, é que têm o discernimento e a capacidade, né, de discernir e de decidir sobre o que eles desejam fazer a partir exatamente da interação, né? Bom, Daniel, nós continuamos então depois do intervalo e você aí fique conosco porque daqui a pouquinho estamos de volta com A Vida em Foco. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje é: os espíritos estão ao nosso derredor? Confira! Estamos de volta então com o nosso quadro, hoje conversando com Daniel Dallagnol, entendendo um pouco sobre esses espíritos que estão em nosso derredor e a nossa interação com eles. Isso. Logo antes da chamada do intervalo, Daniel, você dizia que os espíritos nos influenciam independente da índole deles, mas aceitar ou não é uma coisa que parte de nós. Nós temos um papel ativo nesse processo. Perfeitamente. Mas me interessa, é claro, saber mais dos bons. Sim. Como é que se dá a influência dos espíritos bons sobre nós? Veja, na medida em que nós também temos relativa boa índole, né, porque o nosso processo existencial ainda não está completo, sob o ponto de vista das conquistas de ordem moral, e para nos, digamos assim, nos balizarmos, nós temos Jesus como referência máxima de evolução espiritual, portanto, nós estamos muito longe ainda do aspecto evolutivo que devemos chegar, né? Então, os espíritos bons desejam que nós progridamos, fazem todo o esforço para que isso aconteça, nos ajudam nas mais diferentes frentes nas quais estamos atuando.
o interesse deles vai desde o trabalho, desde a prosperidade em todos os aspectos, né? Na boa condução do nosso lar, na nossa boa condução na educação dos nossos filhos, na relação com os pais, com o cônjuge, de maneira geral, a nossa boa condução na sociedade, enfim, que sejamos elementos que se constituam o bem de acordo com as nossas possibilidades. Isso é uma coisa interessante, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso. Quer dizer que eu pensaria, naturalmente, que os espíritos se interessam mais com o nosso bem-estar espiritual. Sim. Quer dizer que os espíritos também se preocupam com o nosso bem-estar físico? Perfeitamente. Recordemos Paulo de Tarso, quando ele escreve, numa das suas cartas, ele diz assim aos seus irmãos de fé: desejo que prosperais em todos os aspectos. Paulo era um interlocutor do mundo espiritual. Então, veja, a prosperidade é do interesse do mundo espiritual superior. É um engano imaginar que a prosperidade ela é um elemento do mal, em absoluto. Nós desejamos, como espíritos que ascendemos na escala evolutiva, prosperar em todos os aspectos. O Espírito de Verdade vem nos alertar para dois aspectos fundamentais, a evolução do conhecimento, e a evolução do sentimento. Então, veja, nós nos ampliamos, nós estabelecemos como se fossem asas do progresso em dois sentidos. Então, a prosperidade, ela também é do interesse do mundo espiritual, dos que nos ajudam, inclusive materialmente. O nosso bem-estar é, sim, do interesse do mundo espiritual. Porque, a partir do instante que nós vivemos bem, é natural que desejamos que os outros também vivam bem. Então, há um interesse de ordem superior nesse aspecto. Não há nenhum equívoco, não é contrário à natureza nem à lei divina vivermos bem, confortavelmente, inclusive sob o ponto de vista material. E eles, tanto quanto possível, se interessam pelo bem-estar. Porque, às vezes, o bem-estar, Marcelo, você que é uma pessoa da área da saúde, entende muito bem o que é o conceito de saúde. É viver bem, é estar bem, é sentir-se bem. Ainda que não esteja num estado de absoluto conforto. Às vezes a pessoa vive em condições de certas necessidades materiais, mas vive bem. E eles têm interesse nisso, sim, e contribuem para isso positivamente. Seria razoável, então, Daniel, pensar, por exemplo, que muitos cientistas da medicina, da tecnologia, da engenharia, quando vêm aí com ideias excepcionais que trazem conforto, podem também estar sendo influenciados pelo mundo espiritual para chegar a essas conclusões? Sem dúvida, a rigor, Marcelo, você sabe que há certas encarnações de espíritos que são encarnações no campo missionário. Então, por exemplo, um Alexandre Fleming, ele foi instrumento, e por ele mesmo, de uma ação benfazeja, através do seu trabalho científico, ligar à humanidade um benefício extraordinário que foi a descoberta da penicilina. Então, sem demérito ao esforço pessoal do pesquisador, mas não fosse o auxílio, a providência espiritual naquele momento, talvez não chegássemos. Sem dúvida nenhuma. Nós não podemos nem imaginar o mundo material do qual nós estamos mergulhados sem a ação de interesse, portanto, benfazeja do mundo espiritual. Há um processo de conexão, não dispensa o trabalho de quem deve fazê-lo, mas o mundo espiritual interage constantemente, positivamente, nas suas ações em favor da humanidade. E o outro lado da moeda, Daniel? O mundo espiritual interage, influencia o mundo físico. E daqui para lá, como é que se dá essa interação? A interação ela se dá no mesmo sentido. Porque nós, na condição de espíritos, o mecanismo é exatamente o mesmo. É verdade que os espíritos agem com maior liberdade porque não têm as limitações que o corpo físico estabelece para nós encarnados. Mas a ação também
ela pode ser positiva sob o ponto de vista de estimulação dos espíritos que precisam do estímulo no mundo espiritual. A prece, por exemplo, é uma ação extraordinária que nós podemos endereçar aos nossos irmãos no mundo espiritual, né? E também, naturalmente, há aquelas criaturas que nós desejamos, pelas condições, às vezes, de pouca evolução, né? Também atingir com as nossas possibilidades no campo dos defeitos morais, digamos assim, né? Então, o processo é o mesmo, de lá para cá ou daqui para lá, porque, por princípio, né, a doutrina espírita nos diz que somos espíritos. Como não há latitude nem longitude que nos situa no processo de relação com o mundo espiritual, né? Nós estamos imersos no mundo espiritual, tanto quanto os espíritos estão imersos no mundo corporal, né? A interação, ela se dá da mesma forma. Daniel, bem rapidinho, que o nosso tempo está bem no limite, mas acho que tem um aspecto importante então. Então, aquele pai cujo filho está no mundo espiritual já, deixou o corpo antes Sim. do pai, ou a minha mãe, que foi antes de mim, ou meu pai, quer dizer que eu posso dar uma interação, posso enviar algo para ele também. Perfeitamente, como ele também estabelece uma relação conosco. Podemos endereçar pensamentos a ele, podemos até endereçar, quem sabe, de acordo com as possibilidades dele, pedir ajuda a eles, né? Então, o mundo espiritual possui essa dinâmica, né, toda na qual nós também estamos imersos, né? Porque não muda nada. Nós somos espíritos, tanto quanto aqueles que já fazem parte do mundo espiritual. Muito obrigado, Daniel. Eu agradeço, Marcelo. E você continue conosco, seguindo com o programa A Vida em Foco.